Bom dia, pessoal, todos e todas, sejam bem-vindos. Agora 10h10, demos um tempinho aí suficiente para as pessoas irem se juntando ao nosso bate-papo e também a sala está aberta, então provavelmente algumas pessoas ainda vão estar chegando aí nos próximos minutos. Bem, antes de mais nada, queria dar boas-vindas então a todos e todas em nome do ONU Habitat. Eu sou Eric Curvelo, sou analista de programas aqui do ONU Habitat e tenho apoiado a Sudene na implementação desse projeto que chama o Projeto G52, Rede de Cidades Polo do Nordeste, que muitos de vocês já devem estar familiarizados, né? Que eventualmente já até participaram das outros módulos de treinamento. Então, estamos agora iniciando essa terceira etapa do projeto, que se consolida por meio desse desafio de inovação. Esse webinar hoje, então, ele faz parte um pouco desse ciclo de conversas que nós estamos tendo ao longo dessa jornada que se iniciou agora no dia 10 de agosto com o lançamento do edital e que vai até o dia 10 de outubro, onde nós vamos estar coletando as propostas. E para isso a gente previu, então, esses encontros semanais ao longo agora do mês de agosto e setembro, para tirar dúvidas, para ter essa conversa um pouco mais informal com os participantes, os interessados, e ao longo do mês de setembro a gente pretende fazer as mentorias ao longo do percurso para apoiar as equipes participantes na construção das propostas, tá? Hoje a gente tem como convidado aqui a outra organização parceira, né, que implementa esse projeto, que é o PNUD, na pessoa do Leonel. E eu queria passar a palavra para o Leonel dar umas breves palavras também de boas-vindas aí para os convidados e em nome do PNUD. Leonel, a palavra é sua. Muito obrigado, Eric. Eu queria cumprimentar você, cumprimentar toda a equipe da ONU Habitat, queria cumprimentar também a equipe da Sudene e todos e todas participantes nesse webinar. Dizer que é uma satisfação muito grande para a gente do PNUD participar dessa iniciativa, que está dentro de um projeto maior do PNUD, em parceria com a Sudene, exatamente voltado para o desenvolvimento regional. O PNUD apoiou a Sudene na estruturação do PRDNE, que é o Plano Regional de Desenvolvimento para a região Nordeste. No âmbito desse plano foram definidas algumas ações estruturantes, sempre tendo como marca a inovação, o fortalecimento das capacidades dos diversos atores, né, para empreender estratégias de desenvolvimento, e uma outra máxima que norteia todo o trabalho do PNUD, que é não deixar ninguém para trás. Dentro desse panorama, a gente está construindo uma estratégia voltada para os ODS, para o atingimento dos ODS e para o cumprimento da Agenda também 2030. É dentro desse contexto que se dá esse trabalho com as cidades, né, de fortalecimento da rede de cidades do G52, que são cidades indutoras do desenvolvimento, são cidades polo, estratégicas, e que têm uma grande responsabilidade no seu entorno, particularmente pela capacidade de induzir e de prestar serviços, de induzir desenvolvimento, de fornecer um conjunto de facilidades para que o entorno desses municípios sejam desenvolvidos. O PNUD entende, portanto, que uma estratégia de desenvolvimento local é extremamente importante e a inovação é uma estratégia, é um elemento fundamental dentro desse contexto. Portanto, é com muita satisfação que a gente participa dessa iniciativa de apoiar os municípios na elaboração de mecanismos e de projetos de inovação, né, de inclusão social e de ultrapassar as fronteiras daquilo que está posto atualmente. Portanto, parabenizo mais uma vez a Sudene por essa iniciativa e nos juntamos aí ao esforço do ONU Habitat para poder termos um trabalho bacana que fortaleça as capacidades dos municípios e que essa rede G52 tenha, sim, a capacidade de induzir o desenvolvimento, não só na sua cidade, nos seus municípios, para os seus munícipes, mas também no seu entorno, na condição de cidade polo indutora. Bom, Eric, prazer grande falar com você, com sua equipe, e desejo sucesso para mais essa atividade. Obrigado, Leonel. É sempre bom contar com essa parceria, expertise do PNUD, que potencializa, né, o nosso trabalho nessa região abarcada pela Sudene. Pessoal, então, a nossa reunião hoje ela pretende ser breve. Eu sei que, né, cada um tem aí nas suas atividades tempo limitado, então a gente pretende não passar de 1 hora dessa sessão. E como ela vai funcionar, basicamente?
Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o desafio, né, explicando as regras de funcionamento, os requisitos. Pretendo ser breve nessa apresentação e depois dessa parte a gente passaria para uma sessão aberta de perguntas e respostas com vocês. O nosso proposta é justamente ouvir e que vocês tenham um canal aí, né, de direcionar diretamente as dúvidas e que a gente possa ter essa resposta ao vivo, eventualmente, dos questionamentos que vocês tenham. E como isso vai funcionar? Basicamente, de duas maneiras. Vocês podem enviar as perguntas por escrito, por meio desse ícone que está na parte superior aí da tela de vocês. Ao lado dos ícones, né, que a gente tem do chat, reações, tem um que é PIR, que é perguntas e respostas. Vocês podem mandar as perguntas por escrito diretamente aqui por esse ícone, que a gente vai receber e responde ao final. E também existe a alternativa de vocês levantarem as mãos e a gente abrir o microfone no final. Enfim, quem quiser falar, se tiver alguma questão que vocês prefiram direcionar diretamente, né, a gente também tem essa possibilidade de abrir o microfone ao final da apresentação. Tudo bem? Então, eu vou começar, sem muitas delongas, aqui na apresentação que nós temos sobre o desafio. Compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela, certo? Se alguém puder me confirmar. Estamos sim. Tá, perfeito. Então, basicamente, nós estamos, né, como eu mencionei anteriormente, na terceira etapa de implementação desse projeto, do projeto Rede Cidade Polo do Nordeste, que se dá por meio desse desafio de inovação. Tá. Em que consiste o desafio, né? Esse desafio é um desafio de inovação aberta, que está dirigido para 52 cidades integrantes do projeto, certo? E que pretende buscar soluções inovadoras para problemas urbanos que dificultam o desenvolvimento da região, tá? Como o Leonel mencionou, esse projeto ele também se dá como parte de um desdobramento do Plano de Desenvolvimento Regional, e nós identificamos que, ao longo desse processo, né, que foi iniciado com o diagnóstico das necessidades dessa cidade, que haviam alguns problemas urbanos recorrentes na região que dificultavam esse desenvolvimento regional. Então, a nossa proposta foi se debruçar um pouco com base nesses problemas persistentes, né, próprios das cidades polo e das suas intermediações, que, de alguma forma, representam obstáculos para a implementação e o próprio desenvolvimento da região. E ele é um desafio de inovação porque nós buscamos, por meio desse processo, né, soluções que possam ser identificadas por meio de processos de experimentação. Quando a gente fala processos de experimentação, nós estamos mencionando protótipos, pilotos, modelos interativos e soluções inovadoras que, de alguma forma, possam ser replicáveis e escaláveis na região. Então, no sentido de que eles são processos de experimentação, porque não precisam ser soluções definitivas, não precisam ser soluções em que realmente vocês tenham assim, uma certeza clara sobre como vai funcionar, mas que seja um processo de experimentação, certo? Mas que, de alguma forma, preenche os requisitos de replicabilidade e escalabilidade, porque o nosso objetivo com esse projeto é encontrar soluções que sejam replicáveis, né, ou que sejam compartilhadas entre as cidades que fazem parte do projeto, mas não só as cidades do projeto, mas, eventualmente, de todas as cidades do entorno. E como se dará a participação? Como se dá a postulação para esse desafio? Então, basicamente, esse desafio vai se dar por meio da apresentação de um case, que a gente chamou de case, que é um pacote. Seria, na verdade, um pacote de postulação que está composto por 3 pilares, 3 itens necessários. O primeiro dos itens é o problema, é a identificação do problema, certo? Então, esse problema, o que a gente pretende é que vocês possam chegar na caracterização de um problema com base em pesquisa e diagnóstico, com base em grande parte nas metodologias que já foram compartilhadas ao longo desse projeto sobre diagnóstico, né, sobre investigação, para se chegar na delimitação própria do problema, com base em dados, com base em evidência,
certo? E com base nisso, um segundo pilar, o segundo item desse case seria a proposta de solução, certo? Como eu disse, não precisa ser uma solução concretamente verificada em termos de eficácia, mas que seja uma solução experimental, né? E a gente está falando, então, de protótipos, pilotos, projetos que estejam ligados à experimentação, certo? E, além disso, o terceiro item obrigatório desse pacote seria o plano de ação, que seria basicamente um roteiro passo a passo sobre a implementação da solução. Então, é como se fosse uma ideação de projeto em que vocês vão especificar como pretendem implementar aquela solução na cidade ou nas cidades dentro do tempo razoável que vocês imaginarem aí para a implementação desse projeto. E os benefícios, né? O que ganham as cidades ao longo desse projeto, desse processo do desafio, né? Bem, nós temos alguns benefícios que se dão ao longo do processo de formulação das ideias. Então, a gente vai oferecer, como eu mencionei antes também, ao longo de setembro até 10 de outubro, mentorias técnicas para o processo de formulação de propostas. Então, a gente pretende fazer, como estamos fazendo agora os webinários, a gente pretende fazer encontros semanais com as equipes participantes do projeto para apoiá-las na formulação desses cases. Então, muito provavelmente, a gente vai ter 3 encontros temáticos, um relacionado a problema, um relacionado à solução e um relacionado a plano de ação, para apoiar vocês na formulação dos cases, certo? E, além disso, como o processo, né, de culminação dessa avaliação de resultados, nós vamos ter um evento público de premiação, que vai ser realizado no Recife, em novembro desse ano, em que nós iremos premiar as 3 melhores propostas, certo? Essas propostas receberão uma premiação simbólica durante esse evento. E, além disso, as cidades vencedoras, porque as cidades que participarem, né, dessas 3 melhores propostas receberão um certificado de reconhecimento da SUDENE, do PNUD e do Habitat sobre a participação, né, e sobre a colocação nesse processo do desafio, né, da competição. E, além disso, também as equipes, os participantes das equipes vencedoras receberão certificados individuais de reconhecimento da colocação também nesse processo da formulação das propostas. Além desses benefícios que estão elencados aqui, se vocês olharem o edital, que eu vou falar um pouco mais adiante, há outros benefícios que estão previstos, mas que são pendentes de, enfim, articulação, né? E que a gente não colocou nessa apresentação, justamente porque eles demandam certos tipos de acordos posteriores. Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de fornecer cursos de capacitação no exterior para os funcionários vencedores por meio de um acordo com a ENAP. Mas isso depende muito da época do ano, do número de pessoas, então essas coisas precisam de algum acordo prévio, mas sim há possibilidade de que aconteça, né? Além disso, nós estamos também vendo com outros parceiros, ao longo do processo, nós vamos ter essas mentorias que eu mencionei, vamos ter mentoria do Banco do Nordeste para startups, sobre as questões de financiamento, linhas de crédito do banco, e também o nosso desafio foi lançado agora na página do Sebrae, e que nós estamos também analisando as possibilidades de ter algum tipo de cooperação técnica no sentido de capacitação com o Sebrae. E quem pode participar? Então, bem, basicamente esse desafio, ele é um desafio para as cidades, então ele está dirigido para as 52 cidades do G52, que vocês podem ter acesso na plataforma e no edital. Então, para fazer parte, deve ser a cidade integrante, e quem postula é a cidade, tá? Não é postulação individual, mas sim uma postulação por cidade. E como a gente vai garantir que essa seja uma postulação de cidade, né? A gente sabe que a cidade não é uma pessoa, mas ela é feita de pessoas. Então, as cidades serão representadas, devem ser representadas por pelo menos 2 funcionários municipais. E aí não importa muito bem a função, podem ser gestores, servidores, funcionários no espectro amplo. 2 funcionários, pelo menos 2 funcionários do município, devem se inscrever, mas eles devem ter o aval do município.
como vocês vão ver também, parte do pacote de postulação prevê uma carta de aval dos municípios para que participem no processo, um aval do prefeito ou da secretaria. Enfim. Além disso, os representantes dos municípios, nessas equipes municipais, elas podem ter o apoio de atores externos, como, por exemplo, startups, organizações sociais, né, negócios de impacto, institutos de pesquisa, universidades e organizações sociais no espectro amplo, desde que constituídas legalmente no Brasil. Então, ele é um desafio de inovação aberta por isso, porque ele se dá por meio da participação do município, mas esse município vai poder, essa equipe municipal vai poder buscar apoio de atores externos. Critérios de avaliação e julgamento. Então, como eu disse, esse processo vai estar aberto ao longo de 2 meses, encerrando a aplicação dos cases em 10 de outubro, e após isso a gente tem a etapa de avaliação e julgamento. Então, já no edital, vocês podem ver alguns dos critérios que vão estar elencados, que é importante que se conheça previamente, né? Justamente para se saber como escrever e como delimitar a proposta. Então, esses serão os critérios basicamente levados em consideração pela comissão julgadora para avaliar essas propostas, tá? Temos aí, por exemplo, o grau de inovação e criatividade da proposta, peso 2, a possibilidade de implementação, né, na realidade, no caso concreto, também peso 2, impactos potenciais, aí que impactos, né, a gente está falando sobre resultados, sobre medidores de impacto, isso também vai ser levado em consideração e tem um peso 3 no caso da avaliação. Participação da sociedade, da cidadania, né, o quanto essa criação da solução e da proposta, da identificação do problema, contou com um processo colaborativo, co-criativo com a cidadania, isso também tem o peso 3. A qualidade da apresentação da proposta escrita, peso 1. A apresentação por consórcio ou grupo de cidades, peso 3. Isso é muito importante porque nós estamos valorizando a postulação por meio de grupos de cidades, ou seja, a cidade ela pode postular individualmente, mas pode postular também em conjunto com outras cidades. E nós estamos privilegiando as postulações em conjunto com outras cidades. E estamos atribuindo peso 3 nesses casos. Tá? Temos, além disso, um outro fator, que é a replicabilidade e escalabilidade da solução, que também tem peso 2. Bem, então, basicamente, esse é o panorama geral. O nosso cronograma, né, desenhado é o seguinte: a gente agora está no período de inscrição até 10 de setembro, por meio do qual as equipes municipais devem se inscrever na plataforma, basicamente indicando os nomes dos funcionários da cidade que vão representar a cidade, né, mas vocês estarão escrevendo a cidade, então por isso que é importante que já tenha desde esse princípio uma sinalização de que há o aval, de que há autorização, né, por parte da autoridade municipal para participar do desafio. Depois disso, a gente tem o período de submissão dos cases, que vai até 10 de outubro. E, ao longo desse processo, né, até 10 de outubro, nós vamos realizar essas mentorias técnicas, como eu mencionei, para apoiar as equipes. De 11 de outubro até o dia 23, a gente tem mais ou menos aí 2 semanas, o período de avaliação e julgamento dessas propostas. E nós vamos ter a divulgação do resultado no dia 24 de outubro, por meio da plataforma da ENAP. Então, nós vamos divulgar esse resultado previamente na plataforma, com a colocação, ranking, né, de cada uma das cidades. E, como concretização, formalização e premiação das propostas, nós vamos realizar o evento público no Recife, no dia 9 de novembro. Então, basicamente, essas são hoje as informações que já estão contidas no site da ENAP. Mostrar para vocês também aqui, esse é o site da ENAP, a plataforma Desafios, onde aqui vocês podem encontrar, por exemplo, o nosso desafio. Esse é o desafio, como vocês vão ver, do projeto G52, e aqui basicamente tem as informações, o acesso ao edital, formulário de inscrição e perguntas e respostas, né, cronograma, tudo está inserido dentro da plataforma. Mas, enfim, essa foi uma apresentação geral. Nosso objetivo também é ouvir um pouco vocês. Então, quem tiver perguntas pode mandar pelo chat ou levantar a mão que a gente abre o microfone. Passo a palavra, então, agora para ver se alguém tem alguma pergunta.
Oi, Eric. Eu acho que a gente tem duas perguntas aqui no chat, uma do Wilex Barreto, ou é o Willey, de Natal. Ele pergunta, caso o município não tenha ainda os nomes dos integrantes do grupo, pode fazer a inscrição? E se pode colocar os nomes dos pontos focais e depois encaminha os nomes dos integrantes do grupo. Sim, isso totalmente é flexível, vocês já podem inscrever a cidade, até porque agora vocês não precisam dessa carta. Como vocês vão ver lá no edital, a carta de respaldo do município ela tem que ser apresentada com o case. Então, isso justamente para dar um tempo de articulação para vocês formalizarem, montarem a equipe. Mas se já há interesse de pessoas do município, de funcionários que querem que a cidade participe, por favor, já se inscrevam enquanto vocês articulam internamente a formalização formal, a autorização, certo? E totalmente flexível quanto a isso, sobre ser os pontos focais, enfim. É importante que as pessoas saibam que estão sendo inscritas, mas, havendo a concordância aí das pessoas, a gente super incentiva que vocês já se inscrevam. Tem uma segunda pergunta aqui da Aretusa Teixeira, que ela pergunta se cada cidade só pode submeter uma ideia ou mais de uma. Não, é isso mesmo, Eletruza. É uma ideia por cidade. Na verdade, a cidade ela pode postular individualmente, ela escolhe um ou outro, certo? Então, ela vai postular individualmente ou vai postular em grupo com outras cidades. Mas a sua cidade, no caso, por exemplo, só vai poder apresentar uma proposta, seja ela individual ou seja em grupo. Mas a cidade não pode concorrer mais de uma vez, certo? A Ana Lúcia pergunta se o mínimo de servidores é 2, mas qual o máximo? Você tem algum número máximo? Não temos número máximo, Ana Lúcia. Isso é totalmente flexível e a critério do município. Mas, como você falou, a gente só tem um padrão mínimo que é de 2 funcionários ou funcionárias com o aval da prefeitura. Não há número máximo. Tem uma última pergunta aqui da Thaís, eu não sei se você está lendo, né, que é perguntando se a cidade pode submeter um projeto junto com alguma instituição parceira. Sim, totalmente. Por isso que, como eu mencionei, Thaís, esse a gente chamou de desafio de inovação aberta, porque justamente as cidades vão poder buscar apoio com atores que estão fora do município, né? Assim, fora da administração pública municipal, ou seja, startups, universidades, organizações sociais. Mas é importante até você ter feito essa pergunta, porque a gente está pedindo que a gente colocou na plataforma 2 tipos de inscrição diferentes. Uma inscrição por cidade e uma inscrição de organizações externas. Como vocês vão ver no formulário, Raquel até me tira a dúvida agora nesse momento, se eu não me engano, no formulário de cidades eles já podem indicar se já tem uma instituição parceira? Já, né? Tá, beleza. Então, Thaís, é exatamente isso. No formulário de cidade, se já há alguma sinalização de possíveis parcerias, a gente está pedindo que vocês já indiquem naquele momento se já há esse mapeamento, né? Essa possível parceria, então que vocês podem incluir isso já nesse formulário. Por outro lado, existe também a postulação independente das organizações externas. Existe um formulário específico para organizações do terceiro setor, do setor privado, enfim, que queiram apoiar, e nós depois pretendemos fazer esse link entre as organizações e as cidades, de acordo com as áreas temáticas do desafio. Eu acho que essa foi a última pergunta. Não sei se alguém quer também levantar a mão, que a gente abre o microfone, se alguém quiser perguntar falando, não por escrito. De qualquer forma, eu vou colocar aqui no chat o link para a plataforma do Desafios. Lá vocês têm acesso ao edital, enfim, e também o nosso e-mail de contatos. Vou escrever aqui o nosso e-mail institucional, g52@sudn.gov. Enfim, vocês podem mandar as perguntas para a gente diretamente por meio do e-mail.
E lembrando também que a gente vai ter ainda outros webinars, né, como o Eric falou. Então, assim, não tenho nenhuma dúvida agora, mas eu estou olhando o edital e surgiu uma dúvida. Escreve, volta semana que vem, que a gente responde novamente qualquer dúvida que pode vir surgindo conforme for adiantando o processo. A gente vai... realmente... Pode falar, né? Não, é que o webinar da semana que vem, a gente vai compartilhar o link novamente, né? Porque a gente vem fazendo essa comunicação após a gente encerrar esse webinar de hoje, a gente envia a apresentação por e-mail para os participantes e a partir de amanhã a gente começa a fazer a divulgação do próximo webinar que acontecerá na quinta-feira que vem. E aí, só ressaltar que a gente tem mais 10 dias, né, que até o dia 10 de setembro aqui para as inscrições, a gente quer muito incentivar que todos os municípios participem e se inscrevam, porque não é necessário, nesse momento, já ter o case montado, só estou reforçando para justamente incentivar a inscrição de vocês, porque a gente tem só mais 10 dias para esse período aí de inscrição. Exato. E a gente tem divulgado bastante parte do material por meio das redes sociais, enfim, tem quem não segue ainda. Eu estava com o microfone muteado, né? Eu queria dizer reforçar o pedido da Nayara, ou seja, agora o que é mais importante é que as equipes se inscrevam e também que vocês possam difundir essa comunicação, o desafio em si, com a rede de contatos de vocês, tanto no município quanto atores, né, fora da administração, que vocês acreditem que possam estar interessados. Então, a gente fala aí de empresas, startups, né, universidades e organizações que trabalham com temas de desenvolvimento, de planejamento urbano, de inovação. Então, que isso também possa ser compartilhado. E a gente tem divulgado periodicamente as nossas notícias por meio do Instagram, do ONU Habitat. Então, aqueles que tiverem Instagram puderem seguir a página do ONU Habitat Brasil. A gente tem comunicado ali periodicamente os encontros, webinários. E é isso. No próximo encontro que a gente tem para a próxima quinta-feira, no mesmo horário, na verdade, é o mesmo conteúdo desse webinar. É mais uma repescagem para aqueles que não tiveram, que não puderam participar e que ainda tenham dúvidas. Mas nós pedimos que estejam em contato direto, né, conosco, que nesse formulário indiquem os contatos de vocês e a gente vai, ao longo desse processo, então, mantendo essa comunicação mais próxima e fluida para a realização do desafio. Bem, não havendo mais perguntas, eu acho que... Não sei se tem mais algum recado, meninas, que a gente queria dar. Acho que não. Então, ótimo. A gente considero isso um tempo ótimo, porque a gente conseguiu fazer tudo em menos tempo do que a gente imaginava. Então, isso, para mim, é sinal de sucesso. Então, eu espero que todos estejam aí animados. Estamos muito animados para que vocês participem e permanecemos à disposição. Desejo a todos e todas um bom dia e nos vemos em breve. Bom dia a todos. Obrigada, Tchau, bom tchau. dia a todos. Bom dia, Eric. Bom dia a todos e todas também. Obrigada, Bom trabalho. Tchau, tchau.